Queridos, a paz do Senhor. Estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe a sua vida. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, né? Que a graça de Deus esteja abundantemente aí dentro de sua casa. Estamos continuando nossa série sobre ética e vamos falar agora um pouquinho sobre ética da santidade, tá? Por que ser santo, né? Ou de onde vem a nossa santidade, né? Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, vamos debater um pouco sobre essa questão, ok? E eu acredito que sua Bíblia esteja aberta, porque é a Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em 1 Pedro. Vamos ler capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham, né? Anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Quando a gente fala sobre santidade, a gente pode entender essa santidade sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto que a gente pode entender santidade é a santidade de Deus. Essa é a santidade real, a única santidade realmente existente, tá? Ela é máxima, ela é plena, ela é cheia e ela é, até onde eu sei, pelo humano, ser humano normal, né? E aí pode ser que um ser humano alcance. Eu não tenho essa capacidade, embora busque muito, mas ela é algo que é impossível de ser alcançado, né? Como assim, pastor Eduardo, impossível de ser alcançado? Eu estou falando que eu não tenho condições de ser tão santo como nosso Deus é santo, entende? Porque é uma santidade única. É a fonte, digamos assim, da santidade. Mas isso não quer dizer que nós, como seres humanos, nós não possamos almejá-la, né, e tê-la como alvo, entende? Nunca vou alcançar a santidade de Deus, então não vou me esforçar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, eu estou dizendo que o nosso alvo é sempre buscar a santidade de Deus, ok? Tivemos os nossos erros, tivemos as nossas falhas, cometemos vários... eu estou falando aqui por mim, principalmente, tá? Não estou falando figurativamente, mas estou falando literalmente. Tivemos nossos erros, né? Falhas, atitudes que agrediam a Deus, mas que depois da conversão tudo isso ficou para trás. E o que começa a contar para a gente é daqui para frente, ok? Então, esse é um ponto que eu queria... compartilhar agora, né? Esqueça o fracasso que ficou para trás e olha para frente, né? Tem que olhar para frente. Restaura aí os erros, né? O que a gente cometeu de erro a gente tem que assumir, a gente precisa restaurar, mas esses erros não pesam mais sobre a gente. Então, o alvo é sempre para frente, é sempre olhar para frente, tá? É sempre é sempre ter Jesus como figura máxima a ser copiada. Ok? Já quando eu falo da santidade do homem, nossa santidade, eu posso falar ela sobre o seguinte aspecto, né? Que é complementando isso que eu acabei de falar, né? Eu posso falar então da santidade do homem sobre o seguinte aspecto. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos santos, ou seja, separados, tá? Porque a palavra santo, ela tem origem na raiz de separado, então nós nos tornamos separados do mundo, ok? Mas que nós não podemos achar que a nossa santidade, ela vai se igualar à santidade de Deus. A nossa santidade é uma santidade de estado, nós estamos no estado de santos. Por quê? Porque agora nós fazemos parte do povo de Deus, ok? Então a gente precisa fazer muito bem essa diferenciação. Santo, quando eu falo de santo, com relação a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, é uma santidade assim, plena, cheia, tá? Quando eu falo santo em relação ao ser humano, nós somos separados, né?
estamos num estado de santidade, estamos em santidade, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, né? Nós somos santificados após a conversão, tá? Mais uma vez lembrando que ficou para trás, conta daqui para frente, né? Mas ainda assim, nós não podemos comparar a santidade do homem com a santidade de Deus, ok? Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem em mente. João capítulo 17, versículo 17, ele diz alguma coisa a respeito de santidade, tá? Espero que você abra a sua Bíblia aí, marque esse versículo, porque é um versículo que eu acho realmente é muito bonito, e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí a gente pode agora já entrar nessa questão que Jesus está falando a respeito de nós, né? A respeito dos discípulos, né? Dessa questão de não tirar os discípulos do mundo, mas livrar-os do mal, né? Essa questão de que nós agora somos santificados por conta da conversão, embora continuemos vivendo aqui no mundo, e isso é importante porque a gente pensa que não, mas as pessoas que não são crentes, elas esperam muito de nós, elas cobram muito de nós, porque realmente elas nos veem como pessoas especiais, né? E aí qualquer um pode cometer qualquer erro que não tem problema nenhum, mas se é um crente diz, mas eu jamais esperava isso de você, você se diz que é crente. E isso, na verdade, é um sinal positivo, na minha opinião, porque as pessoas realmente veem, né, que nós temos uma busca para tentar fazer o que é certo, né, uma busca pelo correto, pela excelência, não por causa dos homens, mas por causa do nosso Deus. Mas claro que isso vai refletir no nosso relacionamento com os outros homens. Isso aí a gente não pode discutir. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós realmente somos cobrados, tá? As pessoas estão muito de olho em nós, né? Justamente por conta dessas situações, né? De algumas situações que nós participamos e que muitas vezes as pessoas dizem, jamais eu esperaria isso de fulano. Por quê? Porque fulano é crente, fulano é evangélico, né? Ou seja, nos vê realmente como pessoas especiais, como pessoas separadas, ok? Então, João capítulo 17, versículo 17, quando ele diz assim, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a gente precisa entender essa questão da verdade sob dois aspectos, né? Primeiro aspecto é quando ele diz assim, né? A tua palavra, santifica-os na verdade, né? Aí ele diz, a tua palavra é a verdade, ou seja, tanto faz ele dizer santifica-os na verdade, como santifica-os na palavra. Porque primeiro ele diz santifica-os na verdade, mas depois ele diz, e o que é a verdade? A tua palavra é a verdade, ok? Então, palavra e verdade, segundo o Evangelho, segundo o Espírito Santo de Deus, ou seja, segundo Deus, é a mesma coisa. E aí a gente vai precisar agora entender também sobre esses dois aspectos que eu vou falar, tá? Esse sentido duplo que está aqui nesse versículo. Primeiro sentido, quando ele diz assim, santifica-os na verdade, né? E aí a tua palavra é a verdade, ele está indicando aqui que nós vamos entender o que é santidade, eu vou entender o que agrada a Deus, eu vou entender o que satisfaz, digamos assim, a Deus, né? A santidade que satisfaz Deus é aquela que está descrita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a verdade, né? E aí a gente pode citar vários versículos da Bíblia que falam sobre palavra como verdade. Eu particularmente gosto muito do Salmo 119, que é o maior capítulo, é considerado o maior capítulo da Bíblia, né? Porque são inúmeros versículos, mas ali o Salmo 119, ele trata, digamos assim, a palavra de Deus no sentido de devoção, né? A beleza da palavra de Deus. Então, esse é um exemplo que a gente pode citar da Bíblia, né? Mostrando a beleza da palavra de Deus. Aqui vai a perfeição da palavra de Deus, vai a questão de não conter erros da palavra de Deus, a questão de não conter contradições na palavra de Deus, né? Então, dá essa admiração, esse amor que a gente precisa ter sobre a palavra de Deus. Mas a gente também pode usar o versículo ali, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, né? A partir do versículo 14 ao 17, como também a palavra como indicação prática, ok? Porque quando eu falo em santidade, duas coisas são importantes, é a teoria e a prática. Eu preciso entender qual é a santidade que agrada a Deus, mas eu preciso colocar essa santidade que agrada a Deus na prática. Não é só a questão do conhecimento, mas é a questão do vivenciar aquilo ali que a gente acredita, né?
Então, 2 Timóteo capítulo 3, estou abrindo aqui, a partir do versículo 14, ele vai trazer para a gente algumas indicações também de o que é a palavra, ok? E ele diz assim, versículo 14, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Você está falando aqui de aprender os ensinamentos de Deus, tá? E que desde a infância sabe as sagradas letras e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Podem tornar-te sábio. Por quê? Porque isso vai depender muito da nossa aceitação da palavra de Deus e do que nós vamos fazer com ela. A forma como nós enxergamos a palavra de Deus, a forma como nós aceitamos a palavra de Deus e tratamos a palavra de Deus, ok? Porque eu posso pegar a palavra de Deus e distorcer ela toda. Eu posso pegar a palavra de Deus para ficar, como teve aí uma live do pastor Pontes, para ficar usando ela para ficar fazendo abusos espirituais. Mas eu posso pegar a palavra de Deus e me tornar sábio, né, seguindo os seus ensinamentos, ok? Está no versículo 15, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui agora? Que a palavra de Deus, ela é capaz, né? Ela é capaz de quê? De me tornar habilitado para as boas ações, para uma ética, para uma vida de santidade. Amém? Mas aqui, ó, lembrando o versículo 15, ela diz, podem tornar-te sábio. Né? A grande questão é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, como nós estamos tratando, que posição a palavra de Deus ela vai ocupar na nossa vida. Né? Às vezes eu já cheguei em situações, vou falar aqui uma situação particular minha, tá? Eu já cheguei em situações que eu queria fazer muito alguma coisa, mas que estava contra a palavra de Deus, e aí eu preferi permitir que a palavra de Deus prevalecesse na minha vida. Na verdade, foi, digamos assim, alguém fez uma coisa que eu achei que era muito errada e eu quis devolver de uma forma, mas aí eu disse, não, mas peraí, ou a gente aprende a palavra de Deus para aplicar realmente num dia difícil, para mostrar essa santidade naqueles dias que são difíceis, naqueles dias que são de dificuldades, ou tudo que eu estou lendo aqui, tudo que eu estou aprendendo, a escola dominical que eu tenho frequentado, né, tudo que eu tenho feito, ela não vai ter utilidade prática nenhuma. Eu vou conhecer a teoria, mas eu não vou conhecer a prática. Entende? Então, quando eu falo aqui no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, o que significa isso? Significa que aprender a palavra de Deus para quê? Para pôr em prática, né? Em todo tipo de obra. Quando eu me relaciono com as pessoas, com minha esposa, com meus filhos, né? O modo como eu chego no trabalho, se eu vou trabalhar enrolando ou se eu vou trabalhar sério, não é? O testemunho que eu estou dando lá fora, né? O testemunho que eu estou dando para as pessoas que eu estou discipulando, né? Porque até hoje eu ainda discipulo meus filhos, até hoje eu ainda discipulo minha esposa, até hoje eu ainda discipulo minha família, até hoje eu ainda discipulo meus irmãos que são crentes. Por quê? Porque o discipulado não significa que ele acabou. Até hoje eu sou discipulado também. De vez em quando eu falo uma besteira, ou penso uma besteira, e vem um irmão meu dentro da palavra de Deus e fala uma coisa, eu digo, mas rapaz, pois ele está certo mesmo, eu é que estou errado. Entende? E eu, podendo ter vários anos de evangelho, e o cara só tem um ano, mas ele pode dizer uma coisa tal, e está me ensinando ali através da palavra. Mas aí entra aquela questão que eu falei, o importante é qual é a posição, né? E como eu enxergo a palavra de Deus na minha vida, né? Se eu enxergo ela realmente como regra de fé e prática, né? Primordial, né? Primária, né? Acima de todas as demais regras, ou se não. Ou se eu faço escolha entre o que está na palavra de Deus e qualquer outra coisa que está acontecendo aí fora, né? Na hora da dificuldade, a gente pensa assim, que palavra de Deus que nada, eu vou resolver do meu jeito. Não é assim que Deus está falando. Não é assim que Deus pede para a gente. O que Deus pede para a gente é que a gente haja da forma cristã, né?
da forma que o nosso Deus, ele quer que a gente age. Onde é que eu vou buscar isso? Dentro da palavra de Deus, ok? Eu posso até ter regras subsidiárias, né? Escutar o conselho de pessoas mais maduras do que eu, escutar vários conselhos, mas desde que esses conselhos estejam aqui, ó, dentro da palavra de Deus, jamais fora, amém? Então, na dificuldade, é buscar a palavra de Deus, mesmo que isso seja contra você. Tem um salmo muito bonito que diz assim, eu vou parafrasear aqui, tá? Mas assim, quem é o homem que vai subir no céu? Aí é aquele que mantém sua palavra, mesmo que isso venha lhe prejudicar, né? Ou seja, aquele homem que é íntegro, né? Aquele homem que sabe quais são os seus princípios e que vive pelos seus princípios. E os nossos princípios estão aqui descritos na palavra de Deus. Amém? Só para a gente terminar aqui bem ligeirinho, eu vou falar aqui algumas coisas, tá? Já estou bem mais adiantado do que eu queria, mas eu vou falar aqui bem ligeirinho algumas coisas, só para a gente entender, tá? Eu vou falar aqui de 5 causas sobre a santidade, tá? Primeira causa, e aí esse estudo você vai fazer em casa, ok? Até por causa do horário. Quem sabe você, um dia por semana, né? Todo dia, ou seja, de segunda a sexta, você lê um versículo desse daí. Tenta entender, tá? E se tiver dúvida, pergunta para mim, pergunta para o pastor Veloso, pastor Jafá, pastor Ponce, pergunta para os nossos pastores, né? E a gente vai tirar, ok? Então fica lançado aí o desafio, tá? Então, 5 causas aqui de santidade. Primeira causa que eu posso falar da santidade é uma causa que eu chamo de originadora, tá? Que é o amor de Deus. Tá lá em 1 João capítulo 4, versículo 10, que ele vai falar o seguinte, que é mais ou menos o que está lá em Romanos, que diz assim, né? Por que nós amamos Deus? Porque ele nos amou primeiro, entende? Porque Jesus foi sacrificado quando eu ainda era pecador. Então, a causa originadora, né? Ou causa originária da santidade, o que é que impulsiona, o que é que empurra essa questão da santidade? Deus. Mas através de quê? Do seu grande amor, tá? 1 João capítulo 4, versículo 10. E onde é que está o mérito disso? Qual é a causa meritória, né? Qual é o mérito, né? Como é que a gente consegue atingir isso aí? Né? Qual é a causa meritória disso aí? O sangue de Cristo. Amém? A gente consegue perceber bem essa questão em vários versículos da Bíblia, né? Que diz assim, que o sangue de Cristo nos purifica, não é? Então, o sacrifício de Cristo, né? João 3,16, por exemplo, né? Que diz que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? Aqui eu não estou falando na questão da fé, mas eu estou falando na questão do sacrifício, tá? Lembrando que fé é repousar no mérito de outro. Então, qual o mérito de outro? O sacrifício de Jesus. Eu estou repousando no sacrifício de Jesus. Essa daí é a causa meritória da nossa santificação, tá? Quando eu falo agora em causa eficiente, eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu acredito na nossa vontade. Mas eu acredito também que tem coisa na minha vida que só vai ser resolvida, que só vai ser limpa através do Espírito Santo dentro da minha vida, sendo participante, né? Entendendo que ele é o consolador, que ele é meu discipulador, que ele é meu mestre, né? Que é ele que tem a capacidade de transformar a minha vida através do seu fruto, do Espírito Santo. Então, essa daí é a causa eficiente da santidade. Claro que se eu quiser hoje mesmo aqui, eu deixo minha esposa, abro a porta do meu apartamento, fujo, vou tomar cachaça, vou fazer o que eu quiser lá fora. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas, se eu tiver com esse desejo hoje aqui, eu tenho certeza que eu recorrendo ao Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na minha vida para isso. Está entendendo a diferença entre eu querer fazer uma coisa errada e eu ser tentado a fazer uma coisa errada? Então, o Espírito Santo, ele vem, ele limpa, ele purifica, ele santifica e ele me dá forças para que eu resista à tentação. Agora, como eu falei, se eu quiser agora sair daqui, abandonar a igreja de Nazareno, eu faço o que eu quiser. Agora, se eu abrir meu coração e dizer, Espírito Santo, trabalha na minha vida porque eu não quero fazer mal à minha família, eu não quero agredir a palavra de Deus, eu não quero abandonar a minha igreja, eu quero continuar firme nos caminhos do Senhor, ele vai trabalhar na minha vida. Ele é a causa eficiente da santidade na minha vida, tá? Você pode dar uma olhadinha lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, quando diz assim, somos escolhidos pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém? Qual é a causa instrumental que diz aí? Qual é o instrumento
para essa santidade, né? A verdade, a palavra da verdade. Isso você vai conseguir ver lá você vai ver um exemplo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Amém? E por último, qual é a causa condicional disso? A fé. O mérito é de Jesus. E a minha fé no mérito de Jesus. Amém? Abra o coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar. E lembre-se de uma coisa. Os erros que nós cometemos daqui para trás ficou. Eu estou falando de hoje, inclusive, tá? Mas daqui para frente a nossa vida ela pode ser muito diferente. Ela pode ser muito voltada na santidade de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vai abrir aqui um tempozinho para que vocês possam interagir, caso vocês queiram, ok? E a minha oração é que... A minha oração primeiro é que Deus esteja santificando os nossos filhos, todos os nossos filhos, né? Estou aqui já entrando na semana aí do Dia dos Pais que está vindo por aí, mas assim, minha oração é que Deus santifique os nossos filhos, mas que Ele santifique a gente também. Que nós não sejamos só pessoas que cobram dos nossos filhos, só pessoas que cobram das nossas famílias, mas que sejamos discipuladores, através das nossas obras, dos nossos procedimentos, através daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus e que nós fazemos na nossa vida. Fiquem com Deus e que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse domingo. Amém.